Minha vida é um testemunho da misericórdia de Deus. Alguns diriam até que é um reflexo de sua capacidade milagrosa para fazer o que nenhum homem ou mulher poderia acreditar ser possível. Não me interpretem mal, minha vida não foi fácil. Fui testado e desafiado repetidamente. Fiz amigos e inimigos, muitos. Mas não importa como foram os passos em minha jornada, acredito com todo o meu coração que foram cuidadosamente planejados pelas amorosas mãos de Deus. Ao compartilhar minha história, lembre-se que se você sente como que sua vida estivesse caindo nas profundezas do poço do desespero, ou se você se encontra preso em algum lugar do qual não vê saída, talvez minha história possa lembrá-lo de que Deus sabe exatamente como e onde alcançá-lo para mantê-lo seguro. Ele é um Pai bom e amoroso, e quando nos apresentamos a Ele em oração, com o coração aberto, geralmente nos surpreendemos com muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Se Ele pôde fazer algo assim por mim, acredito verdadeiramente que também pode fazê-lo por você. Meu nome é Daniel. É um nome hebraico que significa Deus é meu juiz. O significado do meu nome é muito importante nesta história, como verá. Houve muitos momentos ao longo da minha vida em que as pessoas ao meu redor tentaram ser juízes das minhas ações, do meu caráter e até das minhas crenças. No entanto, toda vez que alguém tentava me julgar, o Senhor, meu Deus, tinha a última palavra. Ele tem sido meu fiel defensor e meu guia compassivo, minha ajuda constante e meu protetor incondicional. Se você já ouviu falar de mim antes, provavelmente já sabe o que aconteceu na Cova dos Leões. Foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. No entanto, olhando para trás, posso dizer sinceramente que também foi um dos momentos mais grandiosos e transformadores para mim. Mas antes de contar como acabei em uma cova cercada de animais famintos e selvagens, quero que saiba um pouco mais sobre o que me levou até lá. E embora minhas circunstâncias possam ser diferentes das suas, espero que minha experiência o lembre da grandeza de nosso Deus e como Ele, mesmo sendo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, se preocupa intensamente com aqueles que louvam seu nome, que o servem fielmente e que permanecem obedientes à sua palavra. De certa forma, minha história começou em uma cidade chamada Babilônia. Sou um servo fiel do Deus vivo, e eu era apenas um rapaz quando fui levado para lá como exilado de Judá. Além da minha energia, eu era forte, magro e estava em forma. Alguns até diriam que eu era atraente. Não só tinha qualidades físicas, mas também era mentalmente ágil e de inteligência aguda. Eu adorava aprender, e minha sede de conhecimento fazia minha mente funcionar de uma maneira que muitos outros não conseguiam. O rei da Babilônia naquela época era Nabucodonosor, um homem orgulhoso que amava sua posição de poder e os elogios que recebia do povo de Babilônia. Um dia, o rei Nabucodonosor ordenou ao chefe dos oficiais de sua corte que buscasse jovens, os melhores entre os melhores, bonitos, fortes, habilidosos e inteligentes, e os convidasse a fazer parte de seu serviço real. Entre os escolhidos para essa tarefa, alguns de nós éramos de Judá.
Ao meu lado estavam outros 3 homens selecionados. Eles eram chamados Ananias, Misael e Azarias. No entanto, talvez você os conheça melhor como Sadraque, Mesaque e Abednego. O principal oficial do rei nos deu a cada um novo nome quando entramos em seu serviço. E assim como os outros, o meu nome mudou de Daniel para Beltesazar. Nossos nomes originais tinham significados que enfatizavam a glória do nosso Deus, o Deus de toda a criação. Mas como os babilônios acreditavam em muitos outros deuses, nossos nomes hebraicos eram desagradáveis para eles. E assim, os novos nomes que nos deram já não faziam referência ao nosso único Deus verdadeiro, mas aos inúmeros deuses dos babilônios. Enquanto éramos treinados pelo oficial para servir o rei Nabucodonosor, havia muitas coisas que nós, homens de Deus, fazíamos de maneira muito diferente dos outros. Até nossa dieta era diferente da comida prescrita pelo rei para alimentar os homens que entrariam em seu serviço. Enquanto os outros bebiam vinho e desfrutavam dos banquetes reais preparados para eles, abundantes, esplêndidos, requintados e saborosos em todos os sentidos, meus irmãos de Judá e eu pedimos uma dieta exclusivamente à base de legumes e água. Foi difícil conseguir que o funcionário concordasse conosco, pois ele temia que essa petição nos enfraquecesse e nos tornasse inadequados para sermos apresentados ao rei. Mas finalmente chegamos a um acordo ao sugerir que ele testasse nosso pedido para ver como ficaríamos após 10 dias comendo exclusivamente os alimentos que solicitamos. Assim como pensávamos, os alimentos que comemos melhoraram nossa saúde e nos colocaram à frente dos outros, tanto em saúde quanto fisicamente. Para nós, essa dieta não era uma questão de gosto, mas um ato de obediência ao nosso Deus e uma declaração de que pertencíamos a Ele, não ao funcionário, nem ao rei, nem mesmo aos deuses da Babilônia. À medida que continuávamos nosso treinamento, Deus nos concedeu aos 4 amplo conhecimento e o dom da inteligência. Desde literatura até matemática e todas as outras matérias intermediárias, éramos capazes de entender tudo e melhor do que ninguém. Mais tarde, Deus me concedeu outro dom, o de entender visões misteriosas e sonhos complexos de todos os tipos. Esse dom se tornou algo fundamental em minha história, uma característica que me distinguiria dos outros sábios e místicos da Babilônia. Quando todos fomos treinados e preparados adequadamente para servir ao rei, fomos apresentados, um por um, ao próprio rei Nabucodonosor. Ele nos observou atentamente, viu nossa estatura, nossa aparência, nossa inteligência e nossa força. Ele conversou com cada um de nós, nos avaliando em silêncio e considerando nosso lugar dentro de seu serviço. Quando estávamos diante de seus olhos, Ananias, Misael, Azarias e eu, ele parou por um momento, como se reconhecesse que éramos diferentes dos outros. Ao terminar de falar com todos e despedi-los, o rei nos chamou, os 4, para seu palácio. Ele estava impressionado com a forma como respondemos às suas perguntas e nos considerou melhores do que todos os outros homens que passaram diante dele naquele dia. Então o rei Nabucodonosor
nos convidou a seu serviço real, e Ananias, Misael, Azarias e eu nos tornamos conhecidos como os mais sábios de toda a Babilônia, superando a sabedoria e o entendimento dos melhores magos e encantadores que o reino podia oferecer. Para ser honesto, não podia acreditar no que estava acontecendo. De repente, fui considerado um dos homens mais confiáveis da Babilônia. Os 4 de nós servimos diligentemente entre os funcionários do rei Nabucodonosor, e ao longo dos anos, meus dons e talentos se mostraram extremamente úteis, especialmente para o próprio rei. Devo dizer que ele tinha sonhos estranhos, que ninguém podia decifrar ou interpretar. Nem ele, nem seus servos, nem mesmo os melhores magos ou os maiores encantadores da Babilônia podiam compreender as visões que atormentavam a mente do rei Nabucodonosor. Esses sonhos o perturbavam profundamente, e quanto menos podiam ajudá-lo aqueles que o cercavam, mais furioso e desesperado ele ficava. Logo, o rei Nabucodonosor começou a ameaçar que qualquer um que se apresentasse seria torturado e morto se não conseguisse interpretar seus sonhos. No entanto, ele também prometeu uma grande recompensa e a maior honra a quem pudesse fazê-lo. Quando finalmente convocaram um grupo de sábios para virem e interpretarem seu sonho, eles falharam como os outros. Mas esses homens haviam ouvido falar de mim e dos dons que Deus me havia concedido. Então, eles disseram ao rei que eu poderia ser sua última esperança. E eu acredito que, de certa forma, também era a última esperança que esses sábios tinham de sobreviver à ira do rei. Quando vieram me informar sobre o pedido do rei, havia urgência em suas vozes.